Vamos falar um pouco mais sobre a importância de um planejamento estratégico. Por que é importante você elaborar um planejamento estratégico ou um planejamento empresarial para a sua empresa? Bom, vamos lá. A grande questão é a seguinte: por quê? O que é, né, um planejamento estratégico? Qual que é a função? O que o planejamento estratégico te traz? Quais são os benefícios que você tem quando você elabora um plano estratégico? Um dos grandes benefícios, e talvez o principal, é que você coloca a sua empresa no mercado. Você estabelece de que forma você vai jogar o jogo. O plano estratégico nada mais é do que isso. Então eu olho para o mercado, eu olho para a concorrência, eu olho para o adversário, entre aspas, né? Eu olho para o cliente, olho para os fornecedores, olho para todo o contexto que eu tenho e eu penso assim, qual vai ser a melhor forma, como é que eu ganho esse jogo? Para que isso aconteça, eu preciso saber qual que é a minha força, né? Então você tem aí grandes exemplos, o grande exemplo é no futebol, né? Um bom treinador de futebol, o que ele faz? Ele olha para aquilo que o time dele tem e usa o que o time dele tem para tentar ganhar um jogo, para tentar fazer o melhor, para fazer o melhor que ele tem e ganhar o jogo com a estratégia. Então ele se coloca com a estratégia que ele tem, né? Eu não escondo de ninguém, eu sou corintiano e eu me lembro do Corinthians do Tite, o ano 2011, 2012, e era um time que defendia muito bem, tinha bons defensores, tinha grandes defensores, desde goleiro até zaga ali, aquele meio campo. Então ele tinha uma força na defesa. Então qual que era a característica daquele time que todo mundo falava, né? Era um time que ganhava de 1-0, mas foi campeão, ganhou vários títulos importantes naquele momento, porque ele definiu muito bem a estratégia que ele ia e aquela estratégia trouxe resultado. Então ele não se importava muito se alguém falava assim, mas seu time joga feio, mas seu time só faz um gol e etc. Realmente era uma coisa que imagino eu que em algum momento talvez ele pensasse, poxa, podia fazer um futebol mais bonito, mais vistoso, mas ele jogava estratégia. Ele sabia jogar com a estratégia que ele tinha estabelecido. Ele olhou para o time dele e falou, bom, meu time tem uma força defensiva, eu vou defender bem e vou jogar por uma bola para fazer um gol. E com isso ele foi campeão e ganhou muitos jogos de 1-0 e foi campeão. 1-0 também é campeão, quem ganha de 1-0, quem ganha de 5-0 é campeão. Se o objetivo é ser campeão, ok, conseguiu. Se o objetivo era fazer 5, 6 gols, não conseguiu. Então a estratégia também sempre vai estar meio que alinhada com seus objetivos, com aquilo que você espera. Então, por isso que é importante, antes de mais nada, você definir muito bem o que você espera para a sua empresa. Então vamos falar um pouco sobre essa questão do plano estratégico. Então, por que o plano estratégico é importante? Essa é uma pergunta que vale muito, né, a gente entender. O plano de negócio é muito mais do que algo para você colocar uma inserção de dados, você inserir dados lá. Ele pode ser uma ferramenta que vai te oferecer confiança necessária para você fazer análises corretas, coletar informações úteis e importantes para a construção do seu negócio. Então, o planejamento de negócio geralmente vai ter um cronograma lógico e também vai ter um cronograma no tempo, com as tarefas, com a responsabilidade de cada pessoa e etc. Então, o objetivo aí é te dar a oportunidade para você conhecer o seu empreendimento, para você conhecer o seu mercado, seus fornecedores, quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, principalmente, né, quem são seus clientes, quem é seu público-alvo, com quem que você quer conversar, quem que você vai influenciar, para quem que você vai apresentar a sua solução. O plano estratégico ele tem essa questão. E na cabeça do empreendedor, ele passa por 3 fases. Assim, quando eu falo da questão do empreendedor no Brasil, é uma questão bastante importante da gente frisar. Muita gente está indo para o empreendedorismo por questão de necessidade. Muita gente. Por quê? Porque o país em crise, o que a gente olha? A gente olha muitos empregos, muitos postos de trabalho sendo fechados, então as pessoas elas arrumam alguma solução. Ela demitida de repente da empresa, pega um dinheiro e fala, bom, preciso começar alguma coisa. Mas o começar alguma coisa precisa ser bem estabelecido. Por quê? Porque aquele negócio tanto pode ser um grande sucesso, como pode ser também um problema a mais para o empreendedor, porque ele começa com dinheiro, termina sem aquele dinheiro e muitas vezes com dívida. E um dos elementos que o Sebrae, que é um órgão que pesquisa muito isso, aponta, é a questão da falta de planejamento. Então, planejar não é só ter um bom produto, né? Empreender não é só ter um bom produto. Para eu empreender, eu tenho um conjunto de questões e, entre elas,
planejamento estratégico. Então, na cabeça do empreendedor existem algumas fases. Primeira fase é a fase do convencimento. Você tem que se convencer de que a sua ideia pode ser um negócio promissor, de que a sua ideia vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então essa é uma fase importante. Então você está convencido disso? Primeira pergunta. Eu vou fazer bolo para vender. Eu estou convencido que eu tenho um bolo sensacional que as pessoas vão querer comprar? Esse é um ponto. Segundo ponto é avaliar. Então nessa fase inicial aí, eu vou fazer uma avaliação, tanto de mercado quanto financeira. Quanto de recursos eu preciso colocar? Qual a minha expectativa de retorno? Quanto que eu vou ter que ter de giro para fazer esse negócio acontecer? Como que eu vou vender? Não adianta só falar, eu tenho um bom produto e não vender. Como que eu vou vender? Então essa fase de avaliar. E terceira parte, passou por essas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agir. Então é meio que um teatro, né? Pensa assim um pouquinho num teatro, essa ideia do empreendimento. O empreendedor ele passa por várias fases quando ele está nessa questão de elaborar um projeto, elaborar uma empresa ou elaborar um plano de negócios. Então, a primeira façanha que ele faz é montar o negócio, é montar o palco, né? Então, pensa, ele monta o palco. Ainda está vazio, ainda não tem plateia, ainda é só você, praticamente, né? Mas você montou o palco, já está pronto, fala assim, uau, vamos lá, né? O segundo é a sua capacidade criativa de adequar esses espaços que vão estruturar, ou seja, você precisa ter essa capacidade de fazer adequações já na sua estrutura recém-montada. Então, muitas pessoas pensam que vou fazer grandes apresentações, uau, vou bombar no meu negócio, logo de cara e etc. Isso pode acontecer, mas na prática não é bem assim, né? Na prática de muitas pessoas, a grande maioria, existem vários desafios aí nisso, né? Em termos assim, de pensar que você vai começar já fazendo aquela melhor apresentação, usando a analogia do teatro. O terceiro estágio aí, com o palco montado, um cenário, tudo definido, aí você começa a compor o elenco. Quem é o elenco? O elenco é o seu time. Então chega a hora de fazer os ensaios, de fazer os treinamentos. Então quem faz comida vai fazer testes, vai fazer pratos para tirar foto, para experimentar, vai trazer pessoas para provarem, etc. Então é essa fase aí dos ensaios. E no quarto, então, você tem a grande estreia. Então é o dia que você fala, uau, agora chegou a hora, eu vou começar, chegou o meu dia, então vamos lá, vamos para cima. Então existe essa analogia aí do teatro em relação ao empreendimento. Então, estou falando o quê? De fase de planejamento estratégico. Então, essa segunda fase aí é uma fase de cronograma, que eu acabei de falar. A terceira fase aí que a gente precisa pensar, né, é o empreendedor que precisa responder algumas perguntas para si mesmo. Então, entre elas está, qual é o objetivo da minha empresa? Qual é o objetivo do meu negócio? Qual é o foco do meu negócio? Qual a solução que eu vou trazer? Qual que é o conjunto de valor que eu vou criar? Quais são os benefícios que o meu cliente vai ter comprando meu produto ou serviço? Segundo, descrever a tua ideia. Qual é a sua ideia? Segunda pergunta, né? Qual é a minha ideia? O que eu quero oferecer? Que mercado que eu vou oferecer? Para quem que eu vou vender? Com quem que eu vou conversar? Terceira, qual é o meu diferencial competitivo? O que eu tenho que o concorrente não tenha? Cuidado com o diferencial competitivo, porque você pode pensar que é uma coisa e pode ser outra. Você pode pensar, é qualidade, é preço baixo. Qualidade e preço baixo muitas empresas têm. Isso não é diferencial competitivo. Diferencial competitivo tem a ver com uma tecnologia que só você tem. Lembrando que tecnologia é um conjunto de saberes. Não é só informática, não é só computador, não é só celular, tablet, essas coisas. O software é um conjunto de saberes. Que conjunto de saberes que você tem? Eu estou atendendo um cliente que ele é muito diferenciado na questão do conhecimento do produto em si, muito mesmo. Ele consegue chegar num processo que quase ninguém consegue. É um diferencial competitivo, ele está ganhando mercado, ele está crescendo muito por conta disso. Então isso ele pode chamar de diferencial competitivo. E o que eu falo para ele? Aproveita. Aproveita enquanto ninguém tem e corre para ganhar o seu espaço nesse tempo. 4. Descreva os seus pontos fortes e fracos e dos seus concorrentes. Pesquise o concorrente. Eu vou abrir um restaurante. Vá comer no restaurante do concorrente. Então dá uma volta no local que você está considerando e vá lá conhecer a refeição do concorrente. Veja como ele atende, veja como ele faz. Você pode ter certeza que alguém faz isso com você. Quando alguém começar a fazer isso com você, fique feliz, porque significa que você está incomodando, você já está
você está saindo de um estágio de um mero iniciante no mercado para alguém que realmente chegou para fazer a diferença e as pessoas estão notando isso, inclusive o seu concorrente. 4, né? Quarta pergunta, qual que é o segmento que você pretende atender? Né? Qual que é o seu nicho de mercado? Cuidado com o nicho, né? Então, quando você nicho, você não pode olhar, é assim, o nicho ele tem que tomar cuidado com dois extremos. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, se você quer conversar com todo mundo, qual que é o risco? Você não vai conversar com ninguém. Então, se cuide em relação a isso. Então, é importante que a gente entenda que eu tenho que nichar, mas tem limite. Então, por exemplo, nós estamos em pandemia, então eu quero criar um produto para ajudar as mães e pais que estão em casa, né, na educação dos filhos. Eles têm dificuldades às vezes. Legal, é um produto interessante. Para que pais, para que mães? Eu quero fazer para pais e mães de classe média, porque eu vou operar num preço médio alto. Legal. Aí você fala assim, bom, mas eu quero... Você começou a nichar, né? Então, primeiro você pensou no produto, depois você nichou. Você nichou no sentido de segmentação econômica, né? De classe econômica. Você fala, não, mas eu quero conversar somente com pais e mães de meninas. Você nichou mais um pouco. Mas eu quero conversar com pais e mães de classe média alta, de meninas de 14 anos, ou de 12 anos, ou de 10 anos. Aí você nichou muito, né? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Será que você não consegue sair um pouquinho dessa questão da faixa etária e ficar só até na questão econômica, para você conseguir atingir um pouco mais? Mas, ao mesmo tempo, você não pode falar assim, eu quero conversar com todos os pais e mães que têm dificuldades para educar os filhos em casa, nesse momento de pandemia com as aulas remotas. Por exemplo, com todos, mas será que todos vão ter interesse? Ou vão nem interesse, ter interesse até acredito que haja, mas tempo para isso, porque muitos trabalham o dia todo, nem todos estão em home office, a realidade das pessoas é muito diferente. Tem gente que tem que trabalhar, que tem que sair para trabalhar, que está exposto ao vírus muito mais do que outro. Então, tem todas essas crises, esses desafios. Então, mas eu quero criar um produto para esse público. Então, a ideia é essa, sabe? Então, que você não converse com todo mundo, mas no conversar com o seu nicho, que o nível de detalhamento não seja tão fechadinho ao ponto de você ter que fazer um investimento muito alto para atingir para conversar com esse público. Lembra assim, conforme você vai nichando o nível de investimento, a tendência é que o mercado seja mais lucrativo, sim. Mas no começo o nível de investimento é alto, né? Se você tem um nicho muito forte, muito grande, então você vai ter que investir muito para chegar nesse nicho. Então, saca aí qual é o seu segmento. Outra pergunta que o empreendedor deve fazer para si: quais são as informações gerais sobre fornecedores? Quem são os fornecedores desse mercado? O que eu posso obter, inclusive, de informação com ele? De relacionamento? Quais são as parcerias que podem ser construídas? São ideias aí, né? Outra questão, como é que vai ser a minha cadeia de abastecimento da minha empresa, né? Onde começa? Quais são meus fornecedores principais? Quais são os fornecedores chaves, parceiros estratégicos? Quais serão os prestadores de serviço? Quem que eu vou contratar para contabilidade? Quem que eu vou contratar para questão jurídica? Quem que eu vou contratar? Enfim, para elementos que eu não faça, né? Quem vão ser esses suportes, esses fornecedores de suporte que eu vou ter? Não, meu negócio é muito simples, estrutura muito simples, ok, mas alguma coisa eu vou ter, uma coisa eu vou precisar, vou buscar auxílio, vou buscar ajuda, né? Em fontes aí que são especializadas, que possam me fornecer ajuda, uma consultoria, etc., coisa do tipo assim. Oitava pergunta que você precisa se fazer: quais são os requisitos técnicos para as pessoas trabalharem na minha empresa? O que eu preciso que elas tenham? Elas precisam de um curso técnico, elas precisam de um curso superior, elas precisam de uma formação em tal, ou elas não precisam, né? É um trabalho operacional mais simples, mas que eu vou passar um treinamento para elas. Como vai ser esse treinamento? O que vai conter nesse treinamento? O que você espera de um colaborador? Lembra? A grande empresa é a pequena empresa que deu certo. Um dia ela começou pequena, mas ela desenvolveu muito bem seus processos e isso fez a diferença nessa empresa. Então, essa fase de planejamento faz parte, considerar esses aspectos aí. Outro aspecto importante: qual que é a viabilidade financeira do meu negócio? O negócio demora um pouco, às vezes, para começar a lucrar, para começar a ter um retorno financeiro. Mas quanto tempo eu consigo esperar, né? Eu estou preparado para isso? Estou preparado para passar por algum período aí sem ter muitos retornos? Ou eu lembro quando a minha esposa montou um negócio e quando ela retirou o primeiro Prolabore, ela falou: uau, eu tenho salário, eu já tenho
uma retirada. É isso, assim, o começo é assim, né? Você vai comemorar quando você conseguir retirar um Prolabore. Considere também, outra pergunta, quais são os pontos fortes e fracos dos meus investimentos, dos ativos que eu vou comprar, dos ativos que eu vou precisar. São perguntas que você precisa fazer. Outra questão importante, sobre buscar informações do tipo de negócio que você precisa abrir. Quando eu falo assim, eu vou abrir um negócio, vou abrir um restaurante, onde que eu busco informações? Quanto mais informações você tem, mais condições você vai ter de se situar no mercado e de jogar a estratégia, jogar o jogo de acordo com o sucesso que você pretende ter, com os objetivos, o resultado que você deseja. Então é importante sacar isso. Então, vou visitar fornecedor, vou lá pessoalmente conhecer fornecedores, vou conhecer os vendedores desses fornecedores, eu vou passar no bairro que eu quero montar, vou dar uma olhada no bairro, em horários diferentes, o que eu posso esperar em termos da localização. De novo, na questão dos concorrentes, vou visitar os concorrentes. Se é um restaurante, vou lá comer naquele restaurante, vou sentir o clima, vou ver o que eu posso trazer de diferente, que proposta de valor que eu posso construir. Lembra, não há problema nenhum você pesquisar o concorrente, ele também faz isso, ou se não faz, deveria. Se não faz, deveria, porque a concorrência faz com que eu seja melhor, né? O comandante Rolim, que foi presidente da TAM, dizia isso, né? Ainda bem que existem os concorrentes, assim eu posso ser muito melhor amanhã. Então a concorrência existe também para isso. Quem ganha com isso? O consumidor e o mercado como um todo. Então é importante a gente ter esse foco aí. Outro elemento importante, como que eu avalio a aceitação do meu produto ou do meu serviço no mercado? Nada melhor aí do que pesquisa junto ao seu público-alvo, né? Se você consegue pesquisar o seu público em termos de quais são os aspectos de qualidade que ele espera, quais são em termos de design, embalagem, durabilidade, qual que é o desempenho que ele espera do seu produto ou do seu serviço, é importante. Então, conhecer o seu mercado é muito importante. É muito difícil entrar no mercado sem ter um conhecimento dele. Qual que é a tendência das pessoas? Eu trabalhava como CLT, eu fazia, prestação de serviço, trabalhando numa empresa, serviço residencial. Qual que vai ser a minha tendência se eu resolver abrir um negócio? De ir para essa área. É uma tendência. É certo, é errado, a questão nem é essa, né? Mas porque é uma área que eu conheço, eu tenho alguma intimidade, eu sei um pouco o que o cliente pensa, eu sei o que o cliente espera, tem menor chance de eu dar tiro. Por exemplo, quando eu resolvi empreender, na questão de consultorias, então assim, eu já tinha pouco tempo ainda, mas estava na empresa, né? Estava na empresa, então tinha essa visão de empresa, e esses 7 anos de empresa, fiquei 7 anos como supervisor na empresa de fábrica, né? Então isso me fez uma grande diferença. Por quê? Porque eu comecei a olhar para os processos. Lá eu falei, bom, para mim o processo é chave. Na minha visão, os processos são a chave. O processo é a diferença entre o lucro e o prejuízo. O processo é a chave do sucesso numa empresa. Então eu conhecia bem processos. Então quando eu fui para essa consultoria, em que área que eu procurei me empenhar? Na área de processos, na área de custos, porque processos e custos andam juntos e são áreas chaves para a empresa. Então eu meio que fiquei numa área confortável. Depois que eu fui me arriscando, fui estudando mais. Então, por exemplo, para falar de estratégia, para falar de marketing. Hoje eu presto uma consultoria um pouco mais ampla, né? Um pouco mais ampla do negócio. Focada nos processos, né? E na questão de custo, mas também com pitadas de marketing, de estratégia. Estou trabalhando essa questão de conhecer mais estratégia, porque a pequena empresa precisa de estratégia, eu sou consultor de pequena empresa. Então, eu meio que comecei numa área segura para mim, depois eu fui ampliando. Essa área. Então, eu saí dessa zona de segurança, fui para uma área menos segura, de aprendizado. E a gente está sempre assim, nesse aprendizado. Então, meu próximo passo talvez seja o quê? Conhecer mais marketing digital, conhecer mais como usar a rede social para poder ajudar empresas com isso? Não sei. Pode ser. O aprendizado é sempre constante. Eu gosto de estar muito preparado para depois fazer. Então, essa aceitação do seu cliente vai ter a ver com o tanto de conhecimento que você tem do mercado. Então, por exemplo, eu não iria empreender para fazer comida, por exemplo, para vender refeição. Primeiro, eu nem sei. E segundo, que é uma área que eu desconheço na prática.
Conheço agora porque, como consultor de restaurantes, de bares, eu acabei tendo que conhecer essa área e gostei muito da área. Mas não é uma área que eu trabalharia porque eu não tinha expertise para isso. Mas isso foi a minha decisão naquele momento. Minha decisão foi muito mais racional do que baseada no sonho. Ah, meu sonho é tal coisa. Não, meu sonho, nem sei. Mas enfim, a minha decisão foi muito mais racional. Falei, não, eu vou numa área de segurança, depois eu penso. Eu vou ampliando essa área e é exatamente o que está acontecendo. E eu tenho resultado. Eu tenho resultado para apresentar. Então, a aceitação ou não do seu produto vai estar sempre muito vinculada ao quanto você conhece da sua área. Quanto você conhece da sua área. E aí, ó, vamos lá, sobre concorrência, né? Como é que você identifica seus concorrentes aí no plano, ainda pensando na questão do plano? Concorrente é aquele prestador de serviço ou que vende um produto que tem características similares à sua na questão da proposta de valor. Então, assim, dois mercados pequenos podem ser concorrentes? Não necessariamente. Depende muito da proposta de entrega de valor de cada uma. De um modo geral, você tem um contexto genérico de concorrência, então o mercadinho pequeno concorre com o atacarejo, né? O famoso atacarejo aí da vida. Temos assim, venda de alimentos. Mas se eu falar assim de venda de alimento, com atendimento diferenciado, com a pessoa que vai entregar na porta, tem muito mercadinho que faz isso, né? Vai lá entregar na porta da casa, ajuda a pessoa a levar as compras. Tem um mercadinho próximo aqui de casa que eu frequento, eu acho o máximo, assim, porque tem os meninos que... Tem um rapazinho, uma mocinha que trabalham ali embalando e tal, então eles ajudam as senhoras a levar até o carro, um senhor de mais idade, né? Uma mulher que está com uma criança no colo. Então eu acho muito legal isso. Isso você não vai ter num atacarejo de jeito nenhum. Lá você se vira. Você pode estar com 3 crianças no colo, que no máximo alguém pode ser gentil e te ajudar. Mas num mercado, um negócio local pequeno, ele tem essas diferenças. Por quê? Porque ele sabe que no preço ele não consegue. Ele não compete no preço. Então isso é importante, tá? Então reconhecer seu concorrente, ver sua força e concorrer com a sua força. Eu acho incrível isso, né, nesse mercadinho. E o dia que eu precisar, eu vou lá e vou esperar que receba esse tipo de atendimento. Porque é uma coisa que chama a minha atenção. Uma coisa que chama a minha atenção isso. Né? Poder ajudar as pessoas que precisam a carregar, etc. Então, reconhecer seu concorrente tem relação com a oferta de valor. Qual é a oferta de valor dele? E não pira com concorrência. Não pira. Ah, eu não vou entrar nesse mercado porque tem muita concorrência. Tem muita concorrência, mas tem muita gente. Tem muita gente. Tem mercado mais saturado que o outro? Existe, claro que existe. Mas a grande questão é que se você tem uma proposta de valor diferente, existe toda a chance de você se dar bem. Se você quiser fazer mais do mesmo, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. Então espere ter o mesmo resultado que todo mundo. Mas visite o seu local. Visite o seu local. Então o que você tem que conhecer do seu concorrente e seu? Produto. Qual é a qualidade, o desempenho, a embalagem do seu concorrente? Ponto comercial, localização, estacionamento, facilidade de acesso, como são as vitrines. Se o seu negócio é um negócio de vitrine, que precisa ter vitrine. Qual que é o preço, qual que é o valor que ele pratica em termos de grana, né? Não valor de marketing, mas valor de grana. Prazo de pagamento, prazo de financiamento, etc. São todos esses elementos. Como que ele faz divulgação, com que frequência ele faz, ele usa o Instagram, tem que usar. Faz posts, são posts humanizados, etc. Então, são todos elementos importantes. Qual que é a força de venda? Quantidade e qualidade dos vendedores para atendimento. A pessoa chega no local, é bem atendida, é atendida logo, né? Existe uma gentileza no atendimento. Qual que é a capacidade logística dele, né? De armazenar, de entregar, de estoque? Qual que é a credibilidade? O que ele tem em relação ao mercado em si? Para fechar, gente, nada mais do que isso. Coisa mais importante. O que é mais importante em todo esse meio? Pensa no planejamento estratégico, pensa na sua ideia, mas mais importante do que qualquer um desses itens é pensar no seu diferencial. O que você vai apresentar para o mercado que ninguém apresentou ainda? Então essa é a chave, esse é um elemento que eu bato muito. É um elemento importante para a gente pensar. Então, o que eu apresento para o mercado? O que eu estou trazendo de diferente? Qual que é a minha fala? Né? O que eu estou querendo falar? Com quem eu estou querendo falar?
Quem que vai parar para ouvir a minha proposta? Qual é a minha proposta? O que eu tenho de diferente? Esse é o foco. Então, quando você fala de um planejamento, muita coisa passa na nossa cabeça. Eu falei nesse vídeo vários elementos importantes, mas acima de tudo o que você tem para oferecer de diferente para esse público. Se você souber responder essa pergunta, você já resolveu uma boa parte aí do seu empreendimento. Fechou? Então, é isso aí. Aproveita esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, comenta aí embaixo, faz sua pergunta, bora interagir aí. Abraço, até o próximo.